Exercício 2. Determinar o momento de inércia da figura em relação aos eixos indicados. Então, isso daqui é o momento de inércia da figura. Eu não consegui baixar uma imagem da figura, então eu tentei desenhar ela daqui com as coisas do PowerPoint mesmo. Só que espero que tenha ficado entendido aí as medidas. Esse 10 aqui é esse pedacinho aqui, 200 aqui mesmo, 20 é isso aqui é 20, isso aqui é 20. Ok, vamos lá. Então vamos seguir os passos, que são esses daí, com exceção de um, que é esse passo 5 aqui, que é usar a fórmula x igual a sx sobre s, que seria para calcular o centro de gravidade dele. Só que aqui na questão não tem necessidade de calcular o centro de gravidade dessa figura, porque tá pedindo um momento de inércia. O momento de inércia não depende do centro de gravidade da figura total, depende, você vai precisar calcular o centro de gravidade de cada uma das figuras separadas, só que não da figura total. Então esse passo 5 você não precisa usar nesse caso, porque aqui está pedindo um momento de inércia em relação aos eixos indicados, a esses eixos aqui. Se na questão tivesse falando determinar o momento de inércia da figura em relação ao centro de gravidade dela, aí sim você precisaria calcular o centro de gravidade dela, obviamente. Como vai ser uma questão, se não me engano, é a 3, que eu vou mostrar depois. Então esse passo 5 vai ser substituído por outros aí. Então você vai pular esse passo 5 e calcular o momento de inércia em relação a x, calcular o momento de inércia em relação a y. Porque aqui na questão está falando determinar o momento de inércia em relação aos eixos indicados, ou seja, ao eixo x e ao eixo y. Quando tiver assim, aos eixos indicados, você tem que calcular dos dois, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, separar em figuras conhecidas. Dá para separar um monte de retângulos, você pode separar do jeito que você quiser. Só que o jeito mais simples, que seria separar o menor número de figuras possíveis, seria desse jeito aí. Depois você localiza o CG de cada figura. Então essa figura vai ficar muito colorida. Que vai ser o encontro das diagonais. Depois você numera cada um para ficar organizadinho. Você numera do jeito que você quiser também. E prestar atenção no plano cartesiano, que foi como eu falei. Na questão tá pedindo em relação aos eixos indicados. São esses daqui, x e y. Vou usar esses eixos para calcular as coordenadas agora. Quarto passo, montar tabela com dados. Então, a tabela, como são quatro figuras, S, X, Y, S, X, S, Y. Então eu vou poupar de fazer isso daqui, porque é muita coisa para explicar. Dá uma explicada geral aqui. A área da figura 1 vai ser 20 vezes 200, outra mesma coisa, 20 vezes 200. A área de todas vai ser a mesma, que dá esse no final. O x da figura 1 vai ser 20 sobre 2. Da figura 2 vai ser isso tudo aqui, que é 200, aqui é 20, 20. Então, daqui até o final aqui é 240. E esse pedacinho aqui é 10, daqui até aqui. Então, 240 menos 10, 230. Da figura 3, metade de 240, porque aqui dá para separar a figura ao meio. Inclusive, se tivesse pedido o centro de gravidade dessa figura, era só dividir ela ao meio aqui e ela ao meio aqui. Ela é simétrica também. Por só uma observação, mas não vai usar isso não. E eu não sei porque eu falei isso. Figura 4. Foi por isso. Porque você divide 240 sobre 2, vai dar as coordenadas x da figura 3 da figura 4, que é 120. O y é a mesma coisa. Você vai ver, vai subir metade aqui, dá 100, 100, 180. Figura 3 vai ser 200, que é isso tudo aqui. Menos 10, menos 10, que daqui até aqui é 20. Então vai ser 200, que é isso tudo aqui. Menos 10, que é esse pedacinho aqui. E mais menos 10, que é até o centro de gravidade. Ou seja, 200 menos 20, 180. E aqui vai ser 10 mais 10, 20. O SX você multiplica 4.000 por 10. Depois foi somatório. SY a mesma coisa. Espero que eu não esteja indo rápido demais. É porque eu expliquei essa tabela aqui em outras vezes. Então acho que já tá fácil de entender. Senão o vídeo ficou muito grande. O quinto passo é calcular o momento de inércia em relação ao eixo X. Então agora você vai usar o teorema de Steiner, aquele diretão mesmo, que são quatro figuras. Então coloca o teorema de Steiner para a figura 1, para a figura 2, para a figura 3, para a figura 4.
Então, o momento de inércia em relação ao eixo X vai ser o momento de inércia da figura 1 em relação ao eixo de gravidade dela. Vai ser base vezes a altura ao cubo sobre 12. Aqui também da figura 2, figura 3, figura 4. E nesse caso, o D vai ser igual ao Y, porque a gente está usando o mesmo eixo que a gente usou para determinar as coordenadas, que está na tabela, é o mesmo que a questão pede, que é esse eixo Y, esse eixo X. Ok, então como é que vai ficar? O base vezes a altura da figura 1 vai ser base 20, altura 200 ao cubo sobre 12, mais 4.000, que é a área dele, 20 vezes 200. Ou então é só olhar na tabela aqui, por isso que é importante fazer a tabela também, para ficar olhando aqui. Vezes 100 ao quadrado, 100. Aí você pode ver qual a distância desse eixo que passa por aqui, desse eixo que passa por aqui. Vai ser metade de 200, porque daqui até aqui dá 100. Ou você pode olhar aqui, o valor do y, que é 100. Aí vai ficar 100 ao quadrado. Aí da figura 2, base vezes a altura da figura 2, que é 20 vezes 200 também, ao cubo sobre 12. 4.000, que é a seção, vezes o y, que é 100 ao quadrado. A figura 3 vai ser base 200, altura 20, ao cubo sobre 12, mais 4.000 vezes 180, que é o y, e que base vezes altura ao cubo sobre 12 da figura 4, mais 4.000 vezes 20 ao quadrado. Daí você soma isso tudo, dá no final o x, o momento de inércia em relação a x, nesse número gigante aí. Então, agora o sexto passo, que é calcular o momento de inércia em relação ao eixo y. Você vai mudar praticamente. A seção continua a mesma, o momento de inércia em relação a y vai mudar e o d vai mudar. O que vai mudar? O que antes era base vezes a altura ao cubo vai virar altura vezes base ao cubo. E antes, o d aqui que você usava como sendo o valor de y, agora você vai usar como sendo o valor de x. Porque lembrar, quando a gente calcula esqueci de falar isso, muito importante. Quando você calcula, nesse caso, o momento de inércia de x, o d vai ser igual a y. Quando você calcula o momento de inércia de y, o d vai ser igual a x. Então tem essa troca aí. Okay? Não confundir. Lembre disso. Nesses casos aqui. E tem alguns casos que não vale nenhum dos dois. Que eu vou explicar depois. Mas é basicamente isso. Você substitui altura e base. Você substitui, não, troca. E faz as contas do mesmo jeito. Aí o D da figura 1 vai ser 10. O D da figura 2 vai ser 230. O D da figura 3 vai ser 120. O D da figura 4, 120. Depois você faz essa conta e vai dar isso daí. E é basicamente isso daí, a resposta da questão 2.